Fala pessoal, meu nome é Jonatas, eu trabalho na Ruby como líder de célula e desenvolvedor Full Stack e hoje eu trago aqui para vocês o primeiro vídeo da nossa série de banco de dados na prática. Aqui nesse vídeo a gente vai estar dando uma introdução no que será aí essa playlist de vídeos relacionados a banco de dados, onde eu vou estar mostrando para vocês o que é um banco de dados, como configurar, como instalar, quais são os processos que a gente pode usar ali no dia a dia para estar utilizando o banco de dados, para que ele serve e como ele ajuda o nosso dia a dia, o dia a dia das empresas no nosso mercado, beleza? Então vamos direto ao ponto aqui, começando pelo primeiro tópico. O que é um banco de dados? Um banco de dados é um conjunto de dados ou informações de diversos tipos, pessoas, produtos, equipamentos, armazenadas em um ou mais computadores que serão ou poderão ser acessadas de diversas formas e para diversos fins. Essas informações podem variar de dados simples, como nomes, valores, quantidades, como informações extremamente sigilosas, como documentos pessoais, rotinas de processamento de bancos e grandes empresas, status e andamento de processos, entre outros. Então a gente já vê aqui no primeiro tópico que o banco de dados ele armazena vários tipos de informações, seja ela de pessoas, de empresas, de produtos. Então ela tem essa capacidade, esse poder de juntar vários tipos de informações e deixar armazenado aí em um único lugar para que depois a gente consiga consultar isso de uma forma rápida e prática, beleza? Aqui no segundo tópico, a gente tem algumas vantagens de utilizar o banco de dados, né? Então, por que usar um banco de dados? Primeiro, suportam todo tipo de informação desejada. Então, qualquer tipo de informação que você quiser estar armazenando, que você quiser estar salvando em um banco de dados, você vai conseguir porque ele não tem nenhum tipo de restrição quanto a tipo de dados, a qual é a informação, ao que o seu negócio quer armazenar. Então, ele suporta todo tipo de informação. Você tem um acesso muito rápido às informações, então ali com poucos comandos, com poucos cliques, você consegue recuperar as informações que você deseja. Manipulação fácil e rápida dos dados, seja para criação, alteração e exclusão desses dados que estão armazenados. Pesquisas dinâmicas e customizadas dos dados, então você pode criar diversos relatórios, dos mais simples aos mais avançados, no momento que você tem as informações salvas e armazenadas ali na sua base de dados. E também tem um baixo custo para as empresas e pessoalmente também, visando tudo que um banco de dados entrega. Então, um banco de dados ele não é utilizado somente em empresas, somente em estabelecimentos, ele pode ser utilizado de várias formas, em vários setores, até pessoalmente em projetos pessoais também, ou em alguma área ali da sua vida pessoal, sua vida financeira, que você queira armazenar algumas informações, você pode estar utilizando um banco de dados para isso também. A gente tem alguns bancos de dados, algumas versões que são gratuitas, então você consegue utilizar normalmente no seu dia a dia. Aqui no terceiro tópico, a gente vê o que é o banco de dados no nosso dia a dia e eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês terem uma ideia do que é um banco de dados e provavelmente você já deva ter passado por algum desses exemplos que eu coloquei aqui e nem sabia que tinha um banco de dados por trás e eu vou estar mostrando para vocês agora. Então aqui no primeiro exemplo eu coloquei o seguinte: quando vamos passar a compra no supermercado, o atendente lê um código ou digita o código do produto em um aparelho, computador que se encontra ali no caixa. Então, no momento que é feita a leitura do código, o sistema daquele caixa, computador, vai até a base de dados, banco de dados, e verifica qual que é o valor do produto. Em seguida retorna o valor para a tela e o atendente insere a quantidade, chegando assim ao valor final daquele item. Isso só é possível pois em algum momento foi criada uma base de dados onde foram vinculados todos os produtos códigos a um determinado valor. Então, toda vez que aquele código for informado, o sistema vai até o banco de dados e vê qual que é o valor daquele produto. Então, aqui tem um exemplo bem prático aqui do que a gente tem no nosso dia a dia. Quando a gente vai lá no supermercado, a gente faz a nossa compra, chega até o caixa com os nossos produtos e a gente vai passando para o caixa, né? O caixa pega aquele produto, se for um salgadinho, tem um salgadinho aqui. O caixa pega aquele produto e esse produto ele tem um código de barras. Vou mostrar para vocês aqui, ó, ele tem um código de barras. E ele vai pegar esse código de barras e vai bipar lá no aparelho dele. Vai bipar e esse aparelho, depois que ele faz essa leitura,
o computador, a telinha que fica ali para o atendente do caixa, né, retorna para ele um valor, vamos supor, R$ 5 esse salgadinho. Então, ele sabe ali que esse salgadinho que ele acabou de passar custa R$ 5 e ele vai informar a quantidade de salgadinhos que eu passei ali no momento. Então, se foi só um, ele vai digitar um. Então, isso só é possível porque em algum momento, quando esse mercado foi aberto ou quando foi implantado ali o sistema nesse mercado, uma pessoa de sistema foi lá, uma empresa foi lá e cadastrou todos os produtos daquele supermercado na base de dados, no banco de dados. Então, basicamente, de uma forma resumida, o que fizeram? Pegaram esse salgadinho aqui de bolinhas e falaram, ó, cadastrar lá no banco de dados, esse salgadinho de bolinha custa R$ 5. Então, toda vez que esse código for informado, você vai retornar o valor de R$ 5. Esse é um exemplo bem cru, assim, bem prático e bem básico, só para você entender que o banco de dados ele vai servir para isso, para armazenar um conjunto de informações que pode ser consultada por diversos supermercados. Então, aquele mesmo banco de dados pode ser compartilhado com toda a rede de supermercados daquele tipo de mercado. Então, vamos supor, não precisa ter uma folha impressa em cada mercado com o código e com o valor daquele produto em cada mercado, em cada caixa. Um banco de dados só consegue alimentar 10 supermercados daquela rede. Então, todos os supermercados vão estar vinculados àquele banco de dados, aos supermercados daquela rede, e aí todo atendente de caixa que digitar aquele código vai retornar o mesmo valor para ele, evitando assim erros de preços entre um mercado e outro, erro de preço de digitação ou de escrita. Então, o banco de dados ele tem essa vantagem. Um outro exemplo que a gente pode ver também de banco de dados é quando a gente vai fazer uma compra de repente de um carro, de uma casa, e o vendedor pede seu CPF, ou pede seu RG, pede algum documento seu. Com esse seu documento, o vendedor ali vai até um computador, ou às vezes pelo celular mesmo, ele digita o seu CPF e aí ele retorna um monte de informações, ele consegue saber a sua data de nascimento, consegue saber o seu nome, seu endereço, muitos dados ele consegue consultar somente com o seu CPF. E isso só é possível porque o meu CPF, o seu CPF, o CPF de todo mundo, quando é emitido, no momento que a gente vai lá emitir o nosso CPF, os dados ficam armazenados em um banco de dados. Então tem lá a sua data de nascimento, tem onde você mora, o seu endereço, a data que foi emitido aquele CPF, a data de validade, se for um RG, se tiver validade, qual foi a cidade. Então, em alguns sistemas, tem algumas opções de pesquisas que as empresas utilizam para colocar o seu CPF e retornar os seus dados. Com isso, se você falar o seu CPF errado, ou informar o seu nome errado, ou estiver tentando se passar por outra pessoa ali, no momento que você falar o seu CPF e o seu nome, se não estiver de acordo, o vendedor, na hora que ele puxar no sistema dele, puxar na base de dados dele, ele vai ver que tem alguma coisa errada ali no momento e provavelmente vai recusar a sua compra, né? Isso também serve para ver se você tem nome sujo, se você tem algum processo correndo na justiça. Então, assim, é uma enorme quantidade de dados que a gente consegue ter ali somente com o nosso CPF ou somente com o RG, algum tipo desse dado, beleza? E tudo isso é possível porque essas informações estão armazenadas e salvas em uma base de dados, como eu já disse para vocês. Aqui em quarto, eu tenho aqui um exemplo na prática de como isso funciona por trás dos panos, né? Porque muitas vezes a gente vê isso acontecendo no dia a dia, mas a gente não imagina como que isso ocorre, se isso é muito complexo, se é demorado ou não. Então aqui eu coloquei um exemplo que o vendedor vai perguntar qual que é o seu CPF. Então você vai chegar lá na loja para comprar alguma coisa e o vendedor vai falar qual que é o seu CPF, qual que é o seu nome, que eu vou puxar os seus dados aqui e vou fazer o seu cadastro. Então o cliente responde 422-485-95808. Isso aqui é um exemplo qualquer de um CPF, tá? Esse CPF aqui nem deve ser válido, é só um exemplo mesmo. E aí o vendedor vai pegar o seu CPF ali e vai digitar no sistema dele. A partir do momento que ele digita o seu CPF no sistema dele, deixa eu tentar dar um zoom aqui para ficar melhor de vocês verem. Então o vendedor vai informar ali o CPF, né? Vai digitar aqui o CPF lá no sistema, 422, e o sistema ele vai retornar para esse vendedor o ID daquela pessoa, digamos assim, que seja um usuário ali. Eu estou chamando aqui nesse caso essa pessoa de usuário, tá?
Então vai retornar um ID, vai retornar o perfil, vai retornar o nome, o e-mail e o CPF que foi informado ali no momento. Então se você falar um nome José e o CPI, e falar esse CPF, mas não é que ele for puxar lá no sistema, vamos supor, da Receita Federal, e esse CPF estiver linkado ali a Maria, ele vai ver que tem alguma coisa errada, porque os dados não estão batendo, entendeu? Então isso também evita muito tipo de fraudes. Isso pode ser utilizado. Acontece muito também a consulta de CPF para evitar fraude, para evitar se você não tem nome sujo. Muitas vezes você não consegue fazer a compra dependendo do que de restrições você tiver ali no seu nome. Então esse é só um exemplo aqui do que é feito num banco de dados, tá? Aqui basicamente essa linha que a gente vê destacada aqui selecionada é o comando que o sistema, da onde ele está pesquisando ali, ou o site ou o aplicativo, vai fazer para conseguir retornar o dado, os dados daquele CPF que a gente informou, né? Então basicamente aqui é uma query, é um comando, é uma linguagem que o banco de dados entende. A gente vai falar disso mais para frente também. Aqui tem um filtro que é só para trazer por esse ID de usuário. Aqui também eu poderia filtrar qualquer ID de usuário, poderia estar filtrando aqui só por CPF também, mas aqui como é só um exemplo. Então eu vou falar basicamente o banco de dados assim, olha, você tem 100 mil usuários aí, só que eu quero que você me traga só os dados desse usuário X, desse usuário 1, ou do usuário 2, ou do usuário que tem esse CPF, ou do usuário que tem esse e-mail. E aí o banco de dados vai retornar para a gente, mais ou menos aqui nesse formato, vai ter uma coluna e uma linha, e aí que geralmente é o nome da coluna, né, o nome do campo ali, no caso aqui ID perfil, nome, e-mail e CPF. E aí aqui nas linhas ele pode retornar uma ou mais linhas, também pode retornar nenhuma, caso ele não encontre nenhuma informação no banco de acordo que bata com aquilo que foi informado, ele não vai retornar nada. E aí aqui a gente consegue ver nas linhas a quantidade que retornou. Nesse caso aqui só tinha um usuário com esse ID 53, e aí retornou os dados que eu pedi para ele aqui no comando. Então basicamente vai retornar isso na tela para o usuário ali, para o vendedor no momento que ele estiver fazendo o seu cadastro. Beleza? Isso aqui é um processo muito rápido, é questão de segundos, a partir do momento que a pessoa digita ali o CPF no sistema. Para ele fazer isso aqui no banco de dados é menos de 10 segundos, menos de 5 segundos. É um processo muito rápido e automatizado. Então você não tem que ficar esperando, você não depende de ficar procurando ali numa pasta, vamos dizer assim, né? Poderia ter uma pasta com os nomes, com as informações. Demoraria muito para você achar essa informação dessa pessoa. Então, com o banco de dados aqui em uma simples linha de comando, a gente conseguiria puxar essas informações. Beleza? Então essa daqui foi só uma introdução sobre o que é o banco de dados, tentando mostrar aqui para vocês alguns exemplos, né, de como o banco de dados está presente no nosso dia a dia. E nas próximas aulas a gente vai estar conversando sobre modelagem de dados, como que se cria um banco de dados, como que se pensa como vai criar. Antes de criar um banco de dados, a gente tem que primeiro fazer uma modelagem de dados, ver o que a gente vai precisar para colocar nesse banco de dados, quem vão ser as tabelas, quem vão ser os dados, então quais vai ser os tipos de dados. Então tem todo um processo antes da criação e das consultas no banco de dados, né? Da manipulação dos dados em si. Tem toda uma preparação antes disso e a gente vai estar discutindo isso aqui nas próximas aulas, beleza? Eu também vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar baixando e instalando alguns bancos de dados gratuitos para que a gente possa estar utilizando aqui nas nossas aulas e nos nossos vídeos, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo. Vamos ver se a gente consegue fazer aí um vídeo por semana, beleza? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo aí que vai nos ajudar bastante. Obrigado, tamo junto, valeu!